Já ouviram essa história? Comentem aqui embaixo se já conhecem esse caso que vou contar hoje. Porque às vezes a vida nos prega peças tão cruéis que parecem roteiro de filme, mas ao mesmo tempo tão perfeitas que só podem ser obra do destino. E quando o destino decide juntar os pedaços de uma história quebrada há décadas, o resultado pode ser devastador, transformador e redentor ao mesmo tempo. É exatamente isso que aconteceu com a policial rodoviária federal Carolina Santos, de 35 anos, numa manhã que mudaria para sempre sua visão sobre família, abandono, perdão e justiça. Era uma sexta-feira chuvosa de junho de 2024, véspera do Dia dos Namorados, quando Carolina acordou em seu apartamento funcional da PRF em Brasília, com aquela sensação estranha que às vezes nos visita sem aviso, a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Ela não conseguia definir exatamente o que era, mas 12 anos de carreira na Polícia Rodoviária Federal haviam lhe ensinado a confiar nos instintos. E naquela manhã, todos os seus instintos sussurravam que o dia seria diferente. Carolina sempre foi uma mulher determinada, daquelas que transformam feridas em forças, abandono em independência, dor em combustível para vencer na vida. Nascida em 1989, ela conhecia apenas fragmentos de sua própria história. Sabia que havia sido abandonada aos 5 anos de idade na porta do 3º Batalhão da Polícia Militar de Goiânia, numa manhã fria de julho de 1994. Sabia que estava com uma sacola plástica contendo algumas roupas velhas, um ursinho de pelúcia desgastado e um bilhete manuscrito que dizia apenas: "Por favor, cuidem dela, eu não posso mais." Crescera no sistema de abrigos estaduais, passou por 7 famílias adotivas diferentes, mas nunca conseguiu se estabelecer definitivamente em nenhuma delas. Não por ser problemática ou difícil, pelo contrário, era uma criança inteligente, educada, que tirava boas notas na escola. Mas havia algo nela que as famílias não conseguiam explicar. Uma tristeza profunda nos olhos. Uma maturidade precoce que incomodava adultos acostumados com a ingenuidade infantil. Carolina é uma menina especial, diziam as assistentes sociais, mas parece que carrega um peso que não deveria carregar. E era verdade. Desde pequena, ela sentia um vazio inexplicável, como se uma parte fundamental de sua alma tivesse sido arrancada e nunca mais pudesse ser recuperada. Aos 18 anos, quando saiu oficialmente do sistema de proteção, Carolina tomou 2 decisões que definiriam sua vida adulta. Primeira, nunca mais dependeria de ninguém para sobreviver. Segunda, dedicaria sua carreira a proteger outras pessoas, já que ninguém havia conseguido protegê-la quando mais precisou. Trabalhou como balconista, vendedora, recepcionista, sempre estudando nas horas vagas. Terminou o ensino médio através de supletivo, conseguiu uma bolsa parcial para cursar direito numa faculdade particular e durante 5 anos conciliou trabalho, estudos e uma determinação férrea de construir uma vida sólida sobre os escombros de uma infância despedaçada. Em 2012, aos 23 anos, prestou concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Não foi apenas uma escolha profissional. Foi uma escolha simbólica. Queria trabalhar nas estradas, nos caminhos, ajudando pessoas que estavam em trânsito, em movimento, talvez perdidas, como ela havia estado durante tanto tempo. Passou em 7º lugar, numa concorrência de mais de 200 mil candidatos. Durante o curso de formação na Academia Nacional de Polícia, em Brasília, descobriu que havia encontrado sua vocação. Tiro ao alvo, direção defensiva, legislação de trânsito, primeiros socorros, abordagem policial. Tudo parecia natural para ela, como se tivesse nascido para aquilo. "Santos", disse o instrutor-chefe no último dia do curso, "em 20 anos formando policiais rodoviários, raramente vi alguém com sua dedicação. Você nasceu para servir." Carolina sorriu, mas por dentro pensou: "Não nasci para servir. Fui abandonada e
Precisei aprender a servir para encontrar um lugar no mundo. Durante 12 anos de carreira, ela construiu uma reputação sólida como uma das melhores PRFs do país. Especialista em operações de combate ao tráfico de drogas, tinha um histórico impressionante. 847 apreensões de entorpecentes, 312 prisões em flagrante, 156 veículos recuperados, 43 resgates de pessoas em situação de tráfico humano. Mas havia algo em Carolina que ia além da competência técnica. Uma empatia especial com pessoas em situação de vulnerabilidade. Crianças perdidas, mulheres em fuga de relacionamentos abusivos, adolescentes fugindo de casa, pessoas em situação de rua, todos encontravam nela não apenas uma policial, mas uma irmã mais velha que entendia o que significava estar perdido no mundo. Carol tem um dom, costumava dizer seu colega de dupla, o inspetor Marcos Ribeiro. Ela consegue enxergar dor onde outros veem apenas mais um caso para resolver. Era sexta-feira, 14 de junho de 2024, quando Carolina foi designada para uma operação especial que estava sendo planejada há meses. Operação Caminho de Volta. Uma mega operação da PRF em parceria com outros órgãos de segurança para combater o tráfico de drogas e armas na BR-153, conhecida como Transbrasiliana, que liga o sul ao norte do país. A operação seria coordenada a partir de Goiânia, cidade onde Carolina havia nascido e da qual havia saído ainda criança para ser criada em Brasília pelos abrigos. Era a primeira vez em 20 anos que ela retornava oficialmente à sua cidade natal. Santos, disse o superintendente regional, você vai comandar o grupo tático móvel da operação. São 15 viaturas, 40 agentes, área de atuação de 400 quilômetros. Maior responsabilidade da sua carreira. Carolina sentiu um misto de orgulho e ansiedade. Comandar uma operação daquela magnitude era o reconhecimento definitivo de sua competência profissional. Ao mesmo tempo, voltar para Goiânia despertava memórias e sentimentos que ela havia passado anos tentando enterrar. Na véspera da operação, ela dirigiu sozinha pelas ruas da cidade onde havia nascido. Muito havia mudado em 2 décadas. Novos bairros, novos prédios, novas avenidas. Mas o centro histórico permanecia basicamente igual, com as mesmas construções coloniais, as mesmas praças, as mesmas igrejas. Foi quando passou em frente ao 3º Batalhão da Polícia Militar que Carolina sentiu o coração acelerar. O prédio estava exatamente como suas poucas memórias de criança guardavam. O portão verde, a guarita, a placa com o brasão da PM. Foi ali que sua história consciente havia começado, numa manhã de julho de 1994, quando uma mulher desconhecida a deixou na porta e nunca mais voltou. Carolina estacionou a viatura oficial do lado oposto da rua e ficou observando o quartel por alguns minutos. Pensou na menina de 5 anos que havia sido, assustada, confusa, sem entender por que a mãe havia sumido de sua vida. Pensou na mulher de 35 anos que se tornara forte, independente, respeitada profissionalmente, mas ainda carregando dentro do peito um buraco que nenhuma conquista conseguira preencher. "Por que você me abandonou?" sussurrou para o vento, como havia sussurrado milhares de vezes ao longo dos anos. "O que eu fiz de errado? Por que você não voltou para me buscar?" Eram perguntas que nunca seriam respondidas. Ou pelo menos era isso que Carolina acreditava. Na manhã seguinte, sexta-feira 15 de junho, a Operação Caminho de Volta foi deflagrada às 6h da manhã. Carolina estava no comando de uma das bases móveis instalada numa praça central de Goiânia, coordenando as equipes que atuavam em diferentes pontos da BR-153. Base central para todas as unidades, ela falava no rádio. Operação em andamento. Mantenham a frequência aberta e reportem qualquer ocorrência imediatamente.
Era uma operação complexa que envolvia não apenas a PRF, mas também a Polícia Federal, a Polícia Civil de Goiás, a Polícia Militar, o Exército e até mesmo agentes da Receita Federal. O objetivo era desarticular uma rota de tráfico internacional que usava a BR-153 para transportar cocaína produzida na Bolívia e no Peru até os portos do Nordeste brasileiro, de onde seguia para a Europa. Por volta das 10 horas da manhã, Carolina recebeu uma informação que mudaria completamente o rumo da operação e de sua própria vida. Doutora Carolina, disse o soldado Ferreira da Polícia Militar, se aproximando da base móvel. Temos uma situação estranha aqui na frente do nosso quartel. Uma mulher em situação de rua está causando tumulto, dizendo que está procurando uma filha que foi abandonada aqui há 30 anos. Carolina sentiu algo estranho no estômago. Situação de rua? Sim, doutora. Aparenta ter uns 50 e poucos anos. Muito debilitada, parece estar com problemas mentais. Fica repetindo que deixou uma menina aqui em 1994 e que veio buscar ela. O mundo parou. 1994, o ano em que Carolina fora abandonada. No mesmo quartel que estava a menos de 200 metros de onde ela se encontrava naquele momento. Soldado, Carolina disse, tentando controlar a voz. Como é essa mulher? Magra, cabelo grisalho, aparenta ter passado muito tempo na rua. Está muito alterada, chorando, dizendo que o nome da filha é Carolina. Carolina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Durante 30 anos, ela havia imaginado como seria reencontrar a mãe que a abandonara. Havia criado cenários românticos onde descobriria que fora abandonada por amor para protegê-la de algum perigo. Havia imaginado uma mulher bem-sucedida que um dia retornaria para pedir perdão e explicar tudo. Jamais havia imaginado que a reencontraria numa operação policial, com a mãe em situação de rua, aparentemente com problemas mentais, depois de 3 décadas vivendo nas ruas da mesma cidade onde abandonara a filha. Soldado, Carolina disse, a voz saindo mais firme que se sentia. Mantenha a situação sob controle. Estou indo até aí agora. Ela desligou o rádio, tirou o capacete, ajeitou o uniforme e começou a caminhar na direção do quartel onde sua vida havia começado e onde, aparentemente, um novo capítulo estava prestes a ser escrito. A policial rodoviária federal, Carolina Santos, estava prestes a reencontrar a mãe que a abandonara há 30 anos. E nenhum treinamento da Academia Nacional de Polícia havia preparado para aquele momento. Carolina caminhou os 200 metros até o quartel com passos que pareciam ecoar não apenas no asfalto molhado, mas também nos corredores de sua memória. Cada metro percorrido era uma viagem no tempo, um retorno forçado a fragmentos de lembranças que ela havia passado décadas tentando organizar numa narrativa coerente sobre sua própria vida. Quando chegou ao portão do 3º Batalhão da Polícia Militar, ela viu uma pequena aglomeração de pessoas, 2 soldados da PM, 3 policiais civis que participavam da operação, alguns curiosos que haviam parado para observar e, no centro de tudo, uma figura que fez Carolina sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Era uma mulher de aproximadamente 55 anos, extremamente magra, cabelos grisalhos desarrumados, roupas sujas e rasgadas que denunciavam anos vivendo nas ruas. Estava sentada no chão, encostada no muro do quartel, balançando o corpo para frente e para trás, enquanto chorava e murmurava palavras incompreensíveis. "Carolina, minha filha, Carolina", dizia a mulher, olhando fixamente para o portão do quartel. "Mamãe voltou para buscar você. Mamãe não esqueceu. Carolina, minha filha." Carolina parou a 3 metros de distância, sentindo as pernas fraquejarem. Durante 30 anos, havia imaginado como seria esse momento. Havia ensaiado mentalmente o que diria, como reagiria, que perguntas faria.
Mas nada havia preparado para a realidade brutal que tinha diante dos olhos. A mulher que a havia abandonado não era a figura materna que sua imaginação havia construído. Não era uma pessoa que havia tomado uma decisão difícil, mas amorosa para proteger a filha. Era uma moradora de rua, visivelmente debilitada, possivelmente com problemas mentais, que havia passado 3 décadas vivendo na marginalidade da mesma cidade onde abandonara uma criança de 5 anos. Soldado Ferreira, Carolina disse, tentando manter a voz profissional. Qual o nome dela? Não conseguimos identificar ainda, doutora. Ela não porta documentos, está muito alterada, só fala sobre a filha Carolina, que foi deixada aqui em 1994. Carolina se aproximou mais 2 passos. A mulher levantou os olhos e a viu pela primeira vez. Houve um momento de silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. A moradora de rua observou o uniforme da PRF, a postura ereta, o rosto firme da policial que tinha à sua frente. Você, a mulher sussurrou, você é policial? Sou, Carolina respondeu, a voz saindo mais firme que se sentia. Meu nome é Carolina Santos. Sou inspetora da Polícia Rodoviária Federal. A reação da mulher foi devastadora. Ela começou a gritar, se debatendo no chão, tentando se levantar, mas caindo novamente. Não, não! Minha Carolina não é policial! Minha Carolina é uma menininha de 5 anos que eu deixei aqui! Carolina sentiu lágrimas nos olhos, mas manteve a postura profissional. Senhora, a senhora poderia me dizer seu nome? Eu sou... A mulher parecia confusa, como se tivesse dificuldade de se lembrar. Eu sou a mãe da Carolina. Vim buscar minha filha. Eu prometi que voltaria. Quando a senhora deixou sua filha aqui? Foi num dia muito frio. Ela estava com o ursinho dela, o ursinho marrom que ela gostava tanto. Eu disse que ia voltar. Eu disse que ia buscar ela quando conseguisse um lugar para morar. Carolina sentiu o coração acelerar. O ursinho marrom. Ela ainda o guardava, desgastado e sem um olho, numa gaveta do seu apartamento em Brasília. Era um dos únicos objetos que tinha da sua infância antes do abandono. Senhora, Carolina se ajoelhou na frente da mulher. Como era o ursinho? Era marrom, bem velhinho. Faltava um olho. A Carolina chamava ele de Bolinha. Ela não conseguia dormir sem o Bolinha. As lágrimas que Carolina havia conseguido controlar finalmente escorreram pelo seu rosto. Bolinha. Ela não havia falado esse nome para ninguém em 30 anos. Nem mesmo sabia que ainda se lembrava dele. E a senhora sabe, a senhora se lembra porque deixou Carolina aqui? A mulher ficou em silêncio por um longo momento, o olhar perdido. Quando voltou a falar, sua voz estava mais calma, mais lúcida, como se uma neblina mental tivesse se dissipado momentaneamente. Eu não tinha onde morar. Morava na rua já fazia 2 anos, depois que o pai dela morreu. Tentei cuidar dela na rua, mas não conseguia. Ela estava ficando doente, magra, assustada. Eu não conseguia proteger ela. Carolina engoliu o choro. E por que aqui? Por que neste quartel? Porque aqui era o lugar mais seguro que eu conhecia. Soldados protegem as pessoas, né? Eu pensei que eles iam cuidar dela até eu conseguir um emprego, uma casa, até eu melhorar de vida. A senhora teve outros filhos? Não, só a Carolina, minha filhinha, meu tesouro, o único amor da minha vida. Carolina fechou os olhos. A história que havia imaginado durante décadas era bem diferente da realidade. Não havia vilania no abandono. Não havia desprezo ou falta de amor. Havia desespero, pobreza extrema, uma mãe jovem tentando salvar a filha da miséria da única forma que conseguiu imaginar. Senhora, qual é seu nome completo? Maria. Maria Aparecida Santos. Santos. O mesmo sobrenome que Carolina usava, o sobrenome que havia sido colocado nos documentos de abrigo quando foi encontrada. Significava que as assistentes sociais haviam consultado a certidão de nascimento antes de alterar seu nome nos registros oficiais. Maria. Carolina disse suavemente. Eu sou Carolina.
Eu sou sua filha. A reação de Maria foi imediata e intensa. Ela parou de se balançar, olhou fixamente para Carolina, estudou cada traço do seu rosto. Levantou uma mão trêmula e tocou levemente a face da filha. Você cresceu? Cresci, mãe. Cresci e me tornei policial. Policial? Maria sorriu pela primeira vez, um sorriso desdentado, mas genuíno. Minha filha virou policial. Minha filhinha está protegendo as pessoas. Foi então que Carolina percebeu a ironia cruel e ao mesmo tempo perfeita do destino. Ela havia se tornado exatamente aquilo que a mãe esperava que cuidasse dela, uma protetora. Havia escolhido a carreira policial não apenas por vocação, mas por algum instinto profundo de completar o círculo da própria história. Mãe, onde a senhora morou todos esses anos? Na rua, sempre na rua. Primeiro perto daqui, para poder ver você quando você saísse. Mas você nunca saiu. Então fui para outros lugares, mas sempre voltava aqui. Sempre perguntava pelos soldados se tinham notícias de você. E por que ninguém me disse que a senhora vinha aqui? Porque os soldados mudavam. E eu também estava ficando confusa. Às vezes não conseguia lembrar direito das coisas. Mas nunca esqueci de você, Carolina. Nunca um dia passou sem eu pensar em você. Carolina abraçou Maria, sentindo nos braços o corpo frágil da mulher que havia dado à luz. Cheirava mal, estava visivelmente doente, mas era sua mãe. Depois de 30 anos, ela finalmente sabia de onde havia vindo, por que havia sido abandonada e, mais importante, que havia sido amada, mesmo que de forma imperfeita. Soldado Ferreira, Carolina chamou, ainda abraçada com Maria. Chame uma ambulância. Esta senhora precisa de atendimento médico. Não! Maria se assustou. Não me levem. Eu acabei de encontrar minha filha. Mãe, você está doente, precisa de cuidados médicos, mas eu vou com você, está bem? Não vou deixar você sozinha de novo. Você vai comigo? Vou. E quando você ficar boa, vamos conversar muito. Eu quero saber tudo sobre você, sobre meu pai, sobre nossa família. Maria chorou, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Você não está brava comigo? Carolina pensou na pergunta. Estava brava. Durante anos havia sentido raiva, revolta, abandono, mas olhando para aquela mulher destruída pela vida, entendeu que não havia nada pelo que se revoltar. Maria havia feito o melhor que conseguiu nas circunstâncias que tinha. E, ironicamente, sua decisão de abandonar Carolina no quartel havia salvado a vida da filha. Não estou brava, mãe. Estou triste pelo que você passou, mas não estou brava. Nesse momento, o rádio de Carolina chiou com uma mensagem urgente. Base Central, aqui é a equipe 7. Apreendemos 500 quilos de cocaína numa carreta na altura do quilômetro 150. Precisamos de apoio para conduzir os presos. A realidade voltou como um tapa na cara. Carolina estava no meio da maior operação de sua carreira, comandando 40 agentes, coordenando uma ação que havia sido planejada durante meses. Não podia simplesmente abandonar tudo para cuidar de questões pessoais. Equipe 7, aqui é base central. Mantenham a posição. Apoio a caminho. Carolina olhou para Maria, depois para os policiais que aguardavam suas ordens, depois novamente para a mãe que havia reencontrado após 30 anos. Soldado Ferreira, acompanhe a senhora Maria ao hospital. Quero um relatório completo do estado de saúde dela. E quero que alguém fique de plantão no hospital até eu chegar. Doutora, e a operação? Carolina respirou fundo. Era o momento mais difícil de sua carreira. Escolher entre o dever profissional e a necessidade pessoal. Entre a filha que havia se tornado e a mãe que havia reencontrado. A operação continua. Tenho um trabalho para terminar. Ela se ajoelhou novamente na frente de Maria. Mãe, eu preciso trabalhar agora, mas hoje à noite eu vou ao hospital te ver. E amanhã, quando a operação terminar, vamos começar nossa vida de novo. Está bem?
Você vai mesmo voltar? Vou, eu prometo. E diferente de você, eu vou conseguir cumprir a promessa. Maria sorriu e segurou a mão da filha. Eu sabia que você ia se tornar alguém importante. Eu sempre soube. Carolina voltou para a base da operação com o coração partido e recomposto ao mesmo tempo. Havia reencontrado a mãe, descoberto a verdade sobre seu abandono e agora precisava lidar com o fato de que sua vida havia mudado completamente num espaço de 2 horas. Mas a operação Caminho de Volta ainda não havia terminado e Carolina Santos, policial rodoviária federal, ainda tinha criminosos para prender e estradas para proteger. A história estava apenas começando. O restante daquela sexta-feira foi o mais difícil da carreira de Carolina. Ela teve que dividir sua atenção entre coordenar a maior operação policial de sua vida e processar o fato de que havia reencontrado a mãe que a abandonara 3 décadas antes. Cada decisão tática, cada ordem transmitida pelo rádio, cada prisão coordenada acontecia com um ruído de fundo emocional que ela nunca havia experimentado. Base central para a equipe 12, ela falava no rádio mantendo a voz firme. Confirmo a apreensão de 300 quilos de pasta base de cocaína. Conduzam os 3 suspeitos para a delegacia e aguardem instruções. Mas sua mente estava dividida. Metade focada nos criminosos sendo presos, na droga sendo apreendida, nas vidas sendo salvas pelo trabalho policial. A outra metade pensando em Maria Aparecida Santos, internada no Hospital Estadual de Urgências de Goiânia, sendo examinada por médicos que provavelmente descobririam décadas de negligência com a própria saúde. Por volta das 16 horas, Carolina recebeu uma ligação do soldado Ferreira, que estava acompanhando Maria no hospital. Doutora Carolina, aqui é Ferreira. Tenho o relatório médico inicial da senhora Maria. Fale. Desnutrição severa, anemia profunda, problemas respiratórios crônicos, suspeita de tuberculose, várias infecções de pele, possíveis problemas neurológicos relacionados ao uso de substâncias. Doutora, ela está muito debilitada. Carolina fechou os olhos. Os médicos disseram se há risco de vida. Não, imediato. Mas ela precisa de cuidados intensivos. Vai ficar internada por pelo menos 2 semanas. E o estado mental dela? Os psiquiatras ainda vão avaliar, mas ela está mais lúcida agora. Fica perguntando se a senhora vai mesmo visitá-la hoje à noite. Carolina olhou ao redor da base de operações. 15 viaturas indo e vindo, 40 agentes aguardando ordens, 2 toneladas de drogas já apreendidas, 26 criminosos presos. Era o maior sucesso operacional de sua carreira. Mas tudo parecia secundário comparado ao fato de que sua mãe estava num leito de hospital pela primeira vez em 30 anos. Ferreira, diga para ela que eu vou sim, assim que a operação encerrar. A Operação Caminho de Volta foi oficialmente concluída às 19h30. Os números finais eram impressionantes. 2,8 toneladas de drogas apreendidas, 47 pessoas presas, 12 veículos confiscados, 8 armas de fogo recolhidas, 340 mil reais em dinheiro confiscado. Era a maior apreensão de drogas da história da BR-153. Parabéns, inspetora Santos, disse o superintendente regional quando recebeu o relatório final. Esta operação vai marcar sua carreira. Você está pronta para comandar operações ainda maiores. Carolina agradeceu educadamente, mas sua cabeça já estava em outro lugar. Às 20h15, estacionou o carro particular em frente ao Hospital Estadual de Urgências e caminhou pelos corredores até encontrar o quarto onde Maria estava internada. Ela estava acordada, limpa pela primeira vez em anos, vestindo uma camisola hospitalar azul clara, cabelos lavados e penteados pelos enfermeiros. Parecia uma pessoa diferente da moradora de rua que Carolina havia encontrado de manhã. Carolina? Maria disse quando a viu entrar no quarto. Você veio mesmo? Eu disse que viria. Carolina puxou uma cadeira para perto da cama. Como você está se sentindo? Diferente.
Faz muito tempo que não durmo numa cama, que não tomo banho quente, que pessoas cuidam de mim. Maria segurou a mão da filha. Os médicos disseram que você é policial rodoviária federal. Isso é importante? Carolina sorriu. É sim, mãe. É uma profissão importante. Eu sabia que você ia ser alguém especial. Mesmo quando deixei você na porta do quartel, eu sabia. Mãe, pode me contar mais sobre quando eu era pequena? Sobre você e meu pai? Maria ficou em silêncio por um momento, organizando memórias que havia muito tempo não visitava. Seu pai se chamava José Carlos. Ele era soldado do exército. Muito bonito, muito carinhoso. Vocês dois eram tudo na minha vida. O que aconteceu com ele? Morreu num acidente de trânsito quando você tinha 3 anos. Estava voltando da caserna numa motocicleta emprestada, chovendo muito. Ele derrapou e bateu num poste. Carolina sentiu o coração apertar. Durante toda a vida, havia imaginado histórias sobre o pai que nunca conhecera. Descobrir que ele havia morrido jovem, numa tragédia banal, era ao mesmo tempo triste e, de certa forma, reconfortante. Significava que não havia sido abandonada também pelo pai. E depois que ele morreu, eu não sabia fazer nada, Carolina. Não tinha profissão, não tinha família para ajudar. Seu pai pagava o aluguel de uma casinha em Aparecida de Goiânia, mas com a morte dele, eu fiquei sem dinheiro. Tentei trabalhar como doméstica, mas não conseguia deixar você com ninguém, e os patrões não aceitavam criança junto. Maria começou a chorar silenciosamente. Fomos despejadas da casa. Primeiro moramos com uma vizinha, depois numa ocupação, depois na rua mesmo. Eu tentei, Carolina. Eu tentei muito cuidar de você, mas não conseguia. Mãe, eu não estou te julgando. Estou tentando entender. Você ficava doente sempre. Resfriado, dor de barriga, febre. Dormindo no relento, comendo mal, usando roupa suja. Um dia você desmaiou na rua e uma senhora me disse: essa menina vai morrer se você não der ela para alguém que pode cuidar melhor. Carolina fechou os olhos, imaginando a si mesma aos 5 anos, doente, com fome, dormindo na rua, ao lado de uma mãe desesperada que não conseguia protegê-la. Foi por isso que você me deixou no quartel. Eu pensei que os soldados iam te dar para uma família boa, que eles iam encontrar pessoas que podiam te criar direito. Eu não queria te perder, Carolina, mas eu queria que você vivesse. E por que você não tentou me visitar depois? Por que não procurou saber o que havia acontecido comigo? Maria baixou o olhar. Porque eu fui ficando louca. Depois que te deixei lá, eu não consegui mais viver direito. Comecei a beber, a usar drogas para aguentar a dor de ter perdido você. Fiquei anos vivendo que nem bicho na rua. Mas hoje você voltou ao quartel. Hoje faz exatamente 30 anos que eu deixei você lá. Eu sempre volto nessa data. Todo dia, 15 de junho, eu vou até aquele portão e fico olhando, imaginando se você ainda está lá dentro, se os soldados cuidaram bem de você. Carolina sentiu um choque. Você vai lá todo ano, por 30 anos. Os soldados já me conhecem. Alguns até tentam conversar comigo, mas eu sempre vou embora depois de um tempo. Hoje foi diferente porque eu não sei. Eu senti que você estava perto. O destino havia sido perfeito em sua crueldade e compaixão. Maria havia escolhido exatamente o dia em que Carolina estava comandando uma operação em Goiânia para fazer sua peregrinação anual ao local onde abandonara a filha. Se a operação Caminho de Volta tivesse sido marcada para qualquer outro dia, elas nunca teriam se reencontrado. Mãe, os médicos disseram que você tem vários problemas de saúde. Você quer melhorar? Quero. Agora que encontrei você, eu quero melhorar. Quero ficar boa para poder conhecer minha filha direito. Então vamos fazer um combinado. Você vai se tratar, vai fazer todos os exames, vai tomar todos os remédios, vai colaborar com os médicos e eu vou estar aqui, te visitando, te ajudando a se recuperar. E depois,
Quando eu sair do hospital, Carolina havia pensado nessa pergunta o dia inteiro. Depois vamos construir uma relação de mãe e filha. Não sei como vai ser porque eu nunca tive isso, mas quero tentar. Você não tem vergonha de mim? De ter uma mãe moradora de rua doente que te abandonou? Carolina pensou cuidadosamente na resposta. Mãe, eu passei 30 anos com raiva de você, com dor, com sensação de abandono, me perguntando o que eu tinha feito de errado para você não me querer. Hoje eu entendi que você não me abandonou porque não me amava. Você me abandonou porque me amava demais para me ver morrendo de pouco aos poucos. Maria chorou mais forte. Você me perdoa? Eu te perdoo. E mais que isso, eu te entendo. Elas ficaram conversando até quase meia-noite. Maria contou histórias da infância de Carolina que ela não se lembrava. Como aprendeu a andar segurando na parede de um barraco, numa ocupação, como gostava de brincar com pedrinhas coloridas que encontrava na rua, como cantava uma música inventada quando estava com medo. Carolina, por sua vez, contou sobre a vida nos abrigos, sobre as famílias adotivas que não deram certo, sobre como se tornou policial, sobre as operações que comandava, sobre o apartamento em Brasília, sobre a vida que havia construído sozinha. Você tem namorado? Maria perguntou. Não, nunca consegui me relacionar direito com ninguém. Sempre tive medo de ser abandonada de novo. Isso é culpa minha. Não é culpa sua, mãe. São consequências das coisas que aconteceram. Mas agora que nos encontramos, talvez eu consiga superar isso. Quando Carolina saiu do hospital naquela noite, sentia-se completamente diferente da mulher que havia acordado de manhã. Em 12 horas, sua identidade havia se transformado. Não era mais apenas Carolina Santos, a policial rodoviária federal órfã que construíra a vida sobre a força da independência. Era Carolina Santos, filha de Maria Aparecida e José Carlos, uma mulher que havia reencontrado suas origens e estava pronta para ressignificar sua própria história. No caminho de volta para o hotel onde estava hospedada, ela parou numa loja de conveniências e comprou um telefone celular pré-pago. Voltou ao hospital e entregou para Maria. Para que isso? Maria perguntou. Para você poder me ligar sempre que quiser, para nunca mais ficarmos 30 anos sem conversar. Maria segurou o telefone como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Você não vai desaparecer da minha vida? Nunca mais, mãe. Eu prometo. Era uma promessa que Carolina pretendia cumprir. Diferente da promessa que Maria havia feito 30 anos antes e não conseguira honrar. O reencontro entre mãe e filha havia acontecido da forma mais improvável possível. Numa operação policial, em frente ao mesmo quartel onde a separação havia ocorrido 3 décadas depois. Mas agora, finalmente, ambas tinham a chance de construir a relação que o destino havia interrompido quando Carolina tinha apenas 5 anos. A história estava longe de terminar. Os 2 meses que se seguiram ao reencontro foram os mais complexos da vida de Carolina. Ela precisou aprender a equilibrar 3 realidades completamente diferentes. Sua carreira em ascensão na PRF, que após o sucesso da Operação Caminho de Volta, havia lhe rendido uma promoção para superintendente regional. O processo de recuperação de Maria, que envolveu tratamento médico, psicológico e social, e sua própria transformação emocional, descobrindo como ser filha aos 35 anos depois de uma vida inteira construída sobre o pilar da independência absoluta. Maria ficou internada no hospital durante 3 semanas. Os médicos descobriram que, além da desnutrição e dos problemas respiratórios, ela havia desenvolvido uma forma de demência precoce causada pela combinação de traumas psicológicos, uso prolongado de substâncias e décadas de vida nas ruas sem acompanhamento médico adequado. Doutora Carolina, explicou o Dr. Roberto Martins, psiquiatra responsável pelo caso, sua mãe tem momentos de lucidez total intercalados com períodos de confusão mental. É um quadro estabilizável,
mas irreversível. Ela vai precisar de cuidados especiais para o resto da vida. Carolina absorveu a notícia como absorvia tudo na vida, com determinação prática. Se Maria precisava de cuidados especiais, ela providenciaria os melhores cuidados possíveis. Usou toda a sua economia, resultado de 12 anos de carreira dedicada ao trabalho e vida pessoal inexistente, para alugar uma casa pequena mas confortável em Brasília, contratar uma cuidadora em tempo integral e equipar o ambiente com tudo necessário para uma pessoa em processo de recuperação. Por que você está fazendo isso por mim? Maria perguntou no dia em que saiu do hospital e viu a casa que Carolina havia preparado. Porque você é minha mãe. E porque agora eu posso fazer por você tudo o que você gostaria de ter feito por mim, mas não conseguiu. Não foi um processo fácil. Maria tinha dias bons quando conversava lucidamente sobre o passado, ajudava nas tarefas domésticas e demonstrava curiosidade genuína sobre a vida que Carolina havia construído. Mas também tinha dias difíceis, quando não reconhecia a filha, ficava agitada, tentava fugir de casa porque achava que estava sendo mantida prisioneira. Carolina não é policial! Ela gritava em um desses episódios. Minha Carolina é uma menina pequenininha que usa vestido cor-de-rosa e brinca com um ursinho. Nesses momentos, Carolina precisou aprender uma paciência que nunca havia desenvolvido. Durante toda a vida, havia sido uma pessoa de ação que resolvia problemas com eficiência e objetividade. Lidar com a mente confusa da mãe exigia qualidades completamente diferentes. Compaixão sem limites, repetição sem irritação, amor incondicional sem expectativa de reciprocidade. Mas houve também descobertas maravilhosas. Em suas conversas com Maria, durante os períodos lúcidos, Carolina conheceu aspectos de sua própria história que nunca havia imaginado. Você cantava quando era bebê, Maria contou numa tarde ensolarada, enquanto tomavam chá na varanda da casa nova. Não sabia ainda falar direito, mas cantava melodias inventadas. Seu pai dizia que você ia ser cantora quando crescesse. Como eu era quando era pequena. Teimosa, Maria riu. Muito teimosa, igual a você agora. Quando queria alguma coisa, ficava insistindo até conseguir. E muito carinhosa. Vivia grudada em mim, me chamando de mamãe querida. Era estranho e reconfortante descobrir que havia sido uma criança amada. Durante anos, Carolina imaginou que sua primeira infância havia sido marcada por negligência ou falta de afeto. Saber que foi desejada, querida, cuidada com amor, mesmo que em condições precárias, ressignificou completamente sua percepção sobre si mesma. Você se lembra do dia que me deixou no quartel? Carolina perguntou numa dessas conversas. Maria ficou séria. Lembro. Foi o dia mais difícil da minha vida. Você chorou muito, se agarrava na minha blusa, perguntava por que estava deixando você lá. Eu disse que era só por um tempinho, que, quando a mamãe conseguisse uma casa nova, voltaria para buscar. E você acreditava nisso na época? Acreditava. Eu realmente pensava que conseguiria melhorar de vida rapidamente, que em alguns meses teria condições de te criar direito. Não imaginava que ia demorar 30 anos para a gente se reencontrar. Foi durante essas conversas que Carolina compreendeu algo fundamental. Maria não havia mentido quando prometeu voltar. Havia genuinamente acreditado que conseguiria reorganizar a vida e resgatar a filha. O fato de não ter conseguido não era malícia ou desprezo. Era apenas a cruel realidade de uma mulher jovem, sem instrução, sem apoio familiar, tentando sobreviver numa sociedade que não oferecia oportunidades para pessoas em sua situação. Mãe, Carolina disse numa dessas tardes, você sabia que eu me tornei policial? Sabia. Uma vez, faz uns 5 anos, eu estava pedindo dinheiro perto da rodoviária e escutei um homem falando que tinha uma policial rodoviária muito boa, que
Se chamava Carolina Santos. Pensei que podia ser você, mas não tinha certeza. Por que não tentou descobrir? Porque se fosse mesmo você, eu tinha medo de atrapalhar sua vida. Você tinha virado alguém importante, respeitada. Eu era só uma moradora de rua louca. Pensei que seria melhor deixar você viver em paz. Carolina sentiu os olhos marejarem. Durante todos aqueles anos, enquanto ela se ressentia do abandono, Maria carregava a culpa de ter atrapalhado a vida da filha. Ambas sofriam pela separação, cada uma imaginando que a outra estava melhor sem sua presença. Mãe, você nunca foi um estorvo na minha vida. Sua ausência foi o que sempre me incomodou, não sua presença. Paralelamente à adaptação familiar, Carolina precisou lidar com uma transformação radical em sua identidade profissional. A promoção para superintendente regional havia sido acompanhada de uma proposta inesperada: liderar um projeto pioneiro da PRF para desenvolvimento de protocolos humanizados de atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade nas estradas federais. Inspetora Carolina, disse o diretor-geral da PRF durante a reunião de apresentação do projeto, sua experiência pessoal, combinada com sua competência técnica, faz de você a pessoa ideal para revolucionar a forma como a PRF lida com moradores de rua, crianças abandonadas, mulheres em fuga de violência doméstica e outras situações delicadas. Era como se toda sua trajetória pessoal, desde o abandono até o reencontro com Maria, tivesse sido uma preparação para aquela missão profissional. Ela sabia, por experiência própria, o que significava estar perdido, desamparado, dependendo da compaixão de estranhos para sobreviver. Carolina aceitou o desafio e se dedicou a ele com a mesma intensidade que aplicava a todas suas atividades. Estudou psicologia social, assistência social, políticas públicas para a população vulnerável. Visitou abrigos, conversou com assistentes sociais, entrevistou pessoas que haviam vivido situações similares à dela e à de Maria. O resultado foi um manual de procedimentos que se tornou referência nacional. Protocolo humanizado para atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade nas rodovias federais. O documento estabelecia diretrizes técnicas e éticas para policiais rodoviários lidarem com casos complexos que exigiam não apenas conhecimento legal, mas sensibilidade humana. O princípio fundamental, escreveu Carolina na introdução do manual, é lembrar que cada pessoa em situação de vulnerabilidade que encontramos nas estradas tem uma história. Nossa função não é apenas resolver o problema imediato, mas oferecer dignidade, respeito e possibilidades de recomeço. O manual foi adotado oficialmente pela PRF em setembro de 2024 e começou a ser implementado nacionalmente. Carolina foi convidada a palestrar sobre o assunto em universidades, congressos de segurança pública e até mesmo eventos internacionais. Numa dessas palestras, realizada na Universidade de Brasília, uma estudante de serviço social fez uma pergunta que tocou Carolina profundamente. Superintendente, como sua experiência pessoal influencia seu trabalho profissional? Carolina pensou na resposta por alguns segundos. Eu aprendi que polícia não é apenas sobre reprimir crimes, é sobre proteger pessoas. E às vezes, proteger pessoas significa entender que por trás de cada situação difícil existe uma história humana que merece compaixão, não julgamento. Ela fez uma pausa. Eu tive a sorte de encontrar pessoas que me protegeram quando eu era vulnerável. Agora é minha responsabilidade ser essa pessoa para outros que estão em situações similares. Paralelamente ao crescimento profissional, Carolina precisou lidar com mudanças em sua vida pessoal que iam além da relação com Maria. O reencontro com a mãe havia despertado nela uma necessidade de conexões humanas que havia suprimido durante décadas.
Foi assim que ela conheceu o Dr. André Matos, o psicólogo que havia sido contratado para acompanhar o tratamento de Maria. André tinha 38 anos, era divorciado, pai de um filho adolescente e especializava em trauma familiar e questões de abandono. Carolina, ele disse após uma das sessões com Maria, posso sugerir que você também faça algumas sessões. Reencontrar uma mãe após 30 anos é um trauma tão significativo quanto perdê-la inicialmente. Inicialmente, Carolina resistiu à ideia. Doutor, eu estou bem. Resolvi meus problemas sozinha durante toda a vida. Posso continuar resolvendo. Tenho certeza de que pode, mas resolver sozinha e resolver de forma saudável não são sempre a mesma coisa. Carolina começou a fazer terapia e descobriu que havia aspectos de sua personalidade e relacionamentos que precisavam ser trabalhados. Durante décadas, havia construído muros emocionais para se proteger de mais abandonos. Agora precisava aprender a derrubar esses muros gradualmente, permitindo que outras pessoas se aproximassem sem que isso representasse uma ameaça à sua independência. Você tem medo de amar, André observou durante uma sessão, porque amor para você sempre significou a possibilidade de perda. E não significa? Significa, mas também significa a possibilidade de ganho, de crescimento, de ser uma versão melhor de si mesma através da conexão com outras pessoas. Foi através da terapia que Carolina começou a perceber André não apenas como o psicólogo de Maria, mas como um homem interessante, inteligente, que demonstrava interesse genuíno por ela como pessoa, não apenas como cliente. A primeira vez que saíram juntos foi quase por acidente. Carolina havia levado Maria a uma consulta médica numa tarde de sábado, e André ofereceu carona de volta para casa, já que seu carro estava na oficina. Posso convidá-la para um café? Ele perguntou quando chegaram. Como agradecimento pela dedicação com sua mãe. Carolina hesitou. Não namorava há mais de 3 anos, e quando namorava, eram sempre relacionamentos superficiais que terminavam assim que começavam a se aprofundar emocionalmente. Só um café, ela disse. O café se transformou em jantar. O jantar se transformou em uma conversa de 4 horas sobre trabalho, família, sonhos, medos, expectativas de vida. Carolina descobriu que era possível conectar-se intelectual e emocionalmente com alguém sem sentir que estava perdendo sua independência. Você é diferente das mulheres que eu costumo conhecer, André disse no final da noite. Diferente como? Mais forte, mais complexa, com uma história que a tornou única. Carolina sorriu. Você quer dizer traumatizada? Quero dizer resiliente. Há uma diferença. Eles começaram a se encontrar regularmente. André respeitava os limites emocionais de Carolina, não pressionava por definições ou compromissos, permitia que ela descobrisse em seu próprio ritmo o que significava estar numa relação afetiva saudável. Ele gosta de você, Maria observou numa das tardes quando André passou para buscar Carolina. Eu vejo nos olhos dele. E você? Gosta dele, mãe? Gosto. Ele é gentil, inteligente e te faz sorrir. Fazia muito tempo que eu não te via sorrir de verdade. Carolina percebeu que Maria estava certa. Durante meses, sua vida havia sido marcada por descobertas importantes, crescimento profissional, reconhecimento público. Mas havia faltado algo essencial: leveza. A capacidade de simplesmente ser feliz sem que isso fosse resultado de uma conquista ou superação. Em novembro de 2024, 6 meses após o reencontro, Carolina foi convidada para receber o Prêmio Nacional de Inovação em Segurança Pública pelo desenvolvimento do protocolo humanizado de atendimento. A cerimônia seria realizada em Brasília, com a presença do ministro da Justiça e autoridades de segurança de todo o país. Mãe, Carolina perguntou, você gostaria de ir comigo à cerimônia? Maria ficou animada. Eu posso ir? Claro que pode. Você é minha mãe.
Quero que esteja lá quando eu receber o prêmio. Mas e se eu ficar confusa na hora? E se eu disser alguma coisa errada? Mãe, você não vai falar nada errado. Você vai estar lá como minha convidada especial, como a pessoa mais importante da minha vida. Na noite da premiação, Carolina subiu ao palco acompanhada de Maria, que usava um vestido azul que Carolina havia comprado especialmente para a ocasião. Quando recebeu o troféu, Carolina agradeceu aos colegas, aos superiores, à instituição PRF. Mas o agradecimento mais emocionante foi o último. Quero agradecer à minha mãe, Maria Aparecida Santos, que está aqui comigo hoje. Mamãe, quando você me deixou na porta daquele quartel há 30 anos, não sabia que estava preparando o caminho para eu me tornar a pessoa que sou hoje. Obrigada por ter me amado o suficiente para fazer a escolha mais difícil da sua vida. Maria chorou no auditório, mas eram lágrimas de orgulho. Pela primeira vez em 3 décadas, sentia-se mãe verdadeiramente. A vida havia completado um ciclo perfeito. A menina abandonada havia se tornado a mulher que protegia outros abandonados. A filha perdida havia reencontrado a mãe perdida. E ambas descobriram que o amor verdadeiro às vezes precisa de 30 anos para encontrar seu caminho de volta. 1 ano depois do reencontro, em junho de 2025, Carolina estava preparando uma surpresa especial para Maria. Uma cerimônia simbólica no mesmo quartel onde haviam se separado 30 anos antes. Não seria apenas uma visita nostálgica, mas uma celebração de renascimento para ambas. O fechamento definitivo de um ciclo de dor e o início oficial de um novo capítulo de suas vidas. Mãe, quero te levar para conhecer um lugar especial, Carolina disse numa manhã ensolarada, enquanto Maria tomava o café da manhã na varanda da casa em Brasília. Que lugar! É uma surpresa, mas é um lugar que tem muito significado para a nossa história. A viagem para Goiânia foi tranquila. Maria estava num dos seus melhores períodos, lúcida, conversando animadamente sobre os novos medicamentos que haviam estabilizado suas condições neurológicas, perguntando sobre o trabalho de Carolina, comentando sobre André, que agora era presença constante na casa e havia se tornado uma espécie de filho adotivo para ela. Você vai casar com ele? Maria perguntou durante a viagem. Carolina sorriu. Estamos pensando nisso, mas não temos pressa. Estamos aprendendo a construir uma relação sólida. Eu gosto dele e ele te ama de verdade. Vejo isso no jeito que ele olha para você. Como você sabe que é amor de verdade, mãe? Porque ele te aceita como você é, com toda a sua história, suas cicatrizes, suas dificuldades. E porque ele ama a mim também, mesmo eu sendo uma velha confusa que às vezes nem lembra o próprio nome? Carolina riu. Maria estava certa. André havia se integrado naturalmente à família que elas estavam construindo, cuidando de Maria com paciência e carinho, apoiando Carolina em seus projetos profissionais, criando um ambiente de estabilidade emocional que nenhuma delas havia experimentado antes. Quando chegaram ao 1º Batalhão da Polícia Militar de Goiânia, Maria inicialmente não entendeu onde estavam. Este lugar me parece familiar, ela disse, observando o portão verde, a guarita, a placa com o brasão da PM. Deveria parecer, mãe. Foi aqui que nossa história começou. A realização veio gradualmente. Maria olhou para o portão, depois para Carolina, depois novamente para o portão. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente. Foi aqui que eu deixei você. Foi aqui. Exatamente há 1 ano nós nos reencontramos neste mesmo lugar. Carolina havia coordenado antecipadamente uma pequena cerimônia com os soldados do batalhão. Nada grandioso ou oficial, apenas um momento simbólico para marcar a transformação de suas vidas. O tenente-coronel Marcos Silva, atual comandante do batalhão, os recebeu pessoalmente. Superintendente Carolina, é uma honra recebê-la aqui. E senhora Maria, é um prazer conhecê-la. Maria estava visivelmente emocionada. Foi aqui que eu deixei minha filha há 30 anos.
Pensei que nunca mais ia vê-la. E foi aqui que a PRF Carolina se tornou uma das policiais mais respeitadas do país, disse o tenente-coronel. Sua história se tornou lenda entre nós. A menina abandonada que virou superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Eles entraram no pátio interno do quartel. Carolina havia trazido uma placa comemorativa que seria instalada numa pequena praça interna, em memória de todas as crianças que encontraram proteção neste batalhão. Que este lugar continue, sendo refúgio para quem precisa de uma segunda chance. Mãe, Carolina disse durante a pequena cerimônia, quando você me trouxe aqui há 30 anos, você não sabia que estava plantando uma semente. A semente de uma mulher que dedicaria a vida a proteger outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Maria chorou silenciosamente. Eu só queria que você fosse segura, que tivesse uma vida melhor que a minha. E eu tive, mãe. Tive a vida que você sonhou para mim. Mas a vida ficou completa só quando você voltou para fazer parte dela. Após a cerimônia, elas foram almoçar num restaurante simples no centro de Goiânia. Era surreal estar ali, duas mulheres maduras, mãe e filha, conversando tranquilamente sobre planos futuros. Quando um ano antes, uma era superintendente da PRF e a outra era moradora de rua com problemas mentais. Carolina, Maria disse durante o almoço, eu tenho uma confissão para fazer. Que confissão? Durante todos esses anos vivendo na rua, eu inventei na minha cabeça que você tinha se tornado médica. Ficava imaginando você usando um jaleco branco, cuidando de pessoas doentes, salvando vidas. Carolina sorriu. Por que médica? Porque médico ajuda quem está sofrendo. E eu sempre soube que você ia crescer querendo ajudar pessoas que sofrem igual você sofreu. Você não estava errada, mãe. Eu não me tornei médica, mas me tornei policial. E através do meu trabalho, ajudo pessoas que estão em situações difíceis igual a nossa. É por isso que eu tenho tanto orgulho de você. Você transformou sua dor em força para ajudar outros. Naquela tarde, de volta a Brasília, Carolina tomou uma decisão que vinha amadurecendo há meses. Ligou para André e pediu para ele ir até a casa delas. André, ela disse quando ele chegou, tenho uma pergunta para fazer. Que pergunta? Carolina se ajoelhou na frente dele, tirando do bolso um anel simples que havia comprado no dia anterior. André Matos, você aceita casar comigo? André ficou chocado. Carolina, você está me pedindo em casamento? Estou. Aprendi com minha mãe que às vezes as mulheres precisam tomar a iniciativa quando sabem o que querem. Maria, que estava assistindo a tudo da varanda, começou a bater palmas. Ela é corajosa igual a mim, gritou. André riu e abraçou Carolina. Claro que aceito. Mas por que você decidiu me pedir em casamento? Porque durante toda a minha vida, eu esperei que outras pessoas tomassem decisões sobre mim. Fui abandonada, adotada, rejeitada, aceita, sempre na dependência das escolhas dos outros. Hoje eu sei quem eu sou, o que eu quero e com quem quero construir minha vida. E quero construir com você e com minha mãe. O casamento foi realizado em dezembro de 2025, numa cerimônia simples no jardim da casa onde elas moravam. Maria foi a madrinha, vestindo um vestido rosa que ela própria escolheu, lúcida e feliz durante toda a cerimônia. Agora você tem uma família completa, ela disse para Carolina durante a festa. Marido, mãe e um futuro cheio de possibilidades. E você também tem uma família completa, mãe. Tem uma filha que te ama, um genro que te adora e uma casa onde será cuidada pelo resto da vida. Em março de 2026, Carolina recebeu a notícia de que havia sido selecionada para dirigir o novo Centro Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco, um órgão federal que seria criado especificamente para coordenar políticas de proteção a menores vulneráveis. É como se toda sua trajetória tivesse sido uma
Preparação para essa função, André comentou quando souberam da nomeação. Talvez tenha sido mesmo, Carolina respondeu. Talvez eu precisasse viver o abandono para entender como proteger outras crianças de passarem pelo mesmo. Na cerimônia de posse, realizada em Brasília com a presença do presidente da República, Carolina fez um discurso que se tornou histórico. Senhoras e senhores, assumo esta função não apenas como uma profissional qualificada, mas como alguém que conhece intimamente o que significa ser uma criança perdida no sistema. Conheço o desespero, o medo, a sensação de não pertencer a lugar nenhum. Ela fez uma pausa, localizando Maria na plateia. Mas também conheço o poder transformador do amor tardio, do reencontro, da segunda chance. Minha mãe, que está aqui hoje, me ensinou que nunca é tarde demais para reescrever uma história. Que família não é apenas sobre laços de sangue, mas sobre escolha, cuidado, dedicação. Outra pausa, mais longa. Prometo usar minha experiência pessoal e minha competência profissional para garantir que nenhuma criança brasileira seja apenas um número no sistema. Que cada menor em situação de risco seja visto como alguém com potencial infinito, que merece proteção, amor e oportunidades. Ao final do discurso, Maria se levantou na plateia e gritou: "Essa é minha filha. A menina que eu deixei no quartel virou a pessoa mais importante do país para cuidar de crianças." Todo o auditório riu e aplaudiu. Era o reconhecimento público e definitivo de uma história que havia começado com abandono e se transformado em exemplo nacional de superação e amor familiar. Hoje, em 2025, Carolina Santos é considerada uma das mulheres mais influentes do Brasil na área de proteção infantil. Sua história virou documentário, livro, caso de estudo em universidades, mas principalmente virou prova de que o destino às vezes demora décadas para revelar seu plano perfeito. Maria, aos 58 anos, vive confortavelmente na casa que compartilha com Carolina e André. Seus problemas neurológicos estão estabilizados, tem acompanhamento médico constante e, principalmente, tem a certeza de que nunca mais será abandonada ou esquecida. Sabe o que é mais engraçado? Maria disse recentemente, numa das conversas vespertinas que se tornaram rotina entre elas. Eu passei 30 anos me sentindo culpada por ter abandonado você. Hoje eu entendo que não abandonei. Eu te protegi da única forma que consegui. E eu passei 30 anos me sentindo rejeitada, Carolina respondeu. Hoje entendo que não fui rejeitada. Fui amada de uma forma que não conseguia compreender na época. Elas descobriram que o quartel onde Carolina foi deixada se tornou referência nacional em acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade, inspirado pela história delas. O protocolo desenvolvido por Carolina é usado não apenas pela PRF, mas por polícias de todo o país. A menina abandonada aos 5 anos na frente do quartel se tornou a mulher que protege todas as crianças abandonadas do Brasil. A mãe, que viveu 30 anos na rua, encontrou um lar definitivo no coração da filha, que salvou através do maior sacrifício que uma mãe pode fazer. O karma funcionou perfeitamente. O amor que foi interrompido pela pobreza foi reconstruído pela prosperidade. A separação forçada pelas circunstâncias se transformou em união fortalecida pela escolha consciente. E agora, queridos ouvintes, vocês conhecem a história completa do reencontro mais emocionante da Polícia Rodoviária Federal Brasileira. Comentem aqui embaixo. Vocês acreditam que algumas separações são necessárias para que os reencontros sejam mais significativos? Porque a história de Carolina e Maria nos ensina que às vezes o amor precisa percorrer caminhos impossíveis para provar que é indestrutível. A justiça divina às vezes demora 30 anos para se manifestar, mas quando se manifesta, ela transforma não apenas vidas individuais, mas inspira uma nação inteira.